E com burnout é a mesma coisa. Se você tem um diagnóstico, a primeira coisa é se afastar do ambiente estressor. Assim como um jogador que se machuca, assim como uma cozinheira que machuca a mão, não vai poder cozinhar. Fala, poderosas e poderosos! Esse é o Pode Rê, o podcast onde você pode tudo. E a minha convidada poderosa de hoje, uma pessoa que eu amo de paixão, que me ajudou muito, é Isabela Camargo. Ai, obrigada, meu amor. Eu que agradeço, Rê. Obrigada pelo convite. Muito feliz por você estar aqui, de verdade. Daqui a pouco a gente vai contar a nossa história um pouquinho e as pessoas vão entender por que eu tenho tanto carinho por você. Primeiro, deixa eu só fazer aqui um reconhecimento, gente. Adorei quando você fala, né? Olá, poderosos e poderosas. E que poder esse estúdio, esse cenário, que capricho. Obrigada. É assim, é feito você... com amor. Totalmente. Adorei. Parabéns. Que bom. Isa, aqui a gente tem quase que um ritual onde o convidado se apresenta. Tá bom. Então eu quero saber quem é a Isabela pela Isabela. Muito bem. Isabela é uma mulher de 42 anos, paranaense, nasci no interior do Paraná. Profissionalmente eu sou jornalista, minha primeira profissão, escritora, palestrante. Depois eu me tornei mãe, né? Então eu sou mãe. Sim. E hoje eu sou faxineira. Adoro, explica. Né? O que é a faxineira? Sou faxineira, nas palestras inclusive eu já entro de vassoura, se não for eu nem vou. Se não puder entrar com a vassoura eu já nem vou. Porque é uma maneira, Rê, de eu colocar todo mundo na mesma página. Né? Nós já estivemos em um momento em uma palestra juntas e você viu o quanto eu gosto de descer do palco para estar com as pessoas. Sim. Porque a diferença entre quem está no palco e quem está assistindo é muito pequena. Então, quanto mais eu puder me aproximar das pessoas que estão assistindo, mais eu empodero elas, para que elas também descubram a potência dentro de cada uma. E a faxina, a vassoura, eu uso para já linkar com a questão do quanto nós precisamos faxinar e eliminar não só coisas físicas, materiais, mas emocionais e relacionamentos. E assim por diante. Uhum. E aí eu só esqueci de mencionar que eu sou esposa do papai financeiro, né? Que já esteve contigo. E é bem interessante como o universo vai construindo os caminhos para a gente criar as relações, né? Com certeza. Eu conheci o Thiago a partir de um livro. Né? Eu estava lendo um livro, eu publiquei esse livro e aí ele começou a se manifestar pela internet e dali surgiu o interesse, beleza, a gente se encontrou, tá, então roda a fita, né, tá. Hoje, o Thiago fala sobre fazer as pazes com o dinheiro e eu falo sobre fazer as pazes com o tempo, você vê? Que são duas questões essenciais. Essenciais e complementares, né, elas estão ali conectadas. Então, nós não nos conhecíamos até fazermos parte do mesmo grupo, então foi uma pessoa totalmente... diferente, nos colocou no mesmo grupo e quantas coisas em comum a gente vai descobrindo, né? Sim, demais. Então eu sou esta pessoa que fala bastante, tá? Eu queria falar um pouquinho porque ela falou da vassoura e eu assisti 2 palestras da Isa. Uma, a gente estava num grupo que a gente faz parte e ela ficou com aquela vassoura, demorou um pouquinho para começar a palestra dela, ou enfim, a fala que ela ia ter ali, e ela com aquela vassoura, gente, o que essa mulher tá fazendo com essa vassoura parada? Ela segura a vassoura assim no meio. E depois eu tive a oportunidade de trazer a Isa para a Apsen, para ela fazer um momento muito especial. As mulheres, foi só uma palestra só para as mulheres da Apsen, no grupo Mulheres Fortes Se Apoiam. Mulherada chorou, super se conectou. E aí eu entendi melhor ainda a questão dessa vassoura, e que é fantástico. Assim como ela falou que desce e se coloca em pé de igualdade. E você viu o resultado que teve, com as pessoas realmente tocadas, enxergando... o que estava acontecendo com ela. E eu acho que a tua missão é muito levar hoje essa clareza do que está acontecendo com as pessoas. Sim. E eu queria entender lá atrás, da Isa que fez o Fantasia, gente. Acho que tem gente que está assistindo aqui. Quem está aqui, ó, o Rafinha, a Bruna, nem sabem o que é o Fantasia. Não sabem. Vocês nasceram? Eu tava... Não, mas o Rafinha... Ai, gente, a Bruna ainda sabia. O Rafinha, eu tava brincando, achando que, tipo, tava falando com gente que tinha vivido a mesma coisa. E ele olhando, assim, pra mim, eu falei, Rafa... Não tinha na sua época? Eu falei, quando que você nasceu? E o vídeo era da data que ele nasceu.
Rafa, não fala comigo mais. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Não, e aí, às vezes tem algumas piadas, né, que eu me lembro que eu fazia com o time que trabalhava comigo lá na Globo, e uma me marcou muito, quando eu pedi pra moça uma coisa, aí depois de algumas horas eu falei, fulana, não esquece minha Calói. Porque na minha época, na década de 80, né, sim, não esquece minha Calói, era uma baita de uma campanha. Ela falou assim, Isa, desculpa, eu não entendi sua mensagem. Aí eu perguntei, que ano que você nasceu? Ah, entendi. Ô, Rê, ótima pergunta. Eu venho, como eu disse, eu nasci no interior do Paraná. Eu vim para São Paulo com 16 anos. Mas como é que eu fui, né, do Paraná para São Paulo? E a minha família ainda mora no sítio, num lugar que tem 6 mil habitantes. Nossa. 6 mil habitantes. Qualquer shopping agora de São Paulo tem quase o dobro, né, do que tem lá em Cambira. Uma cidade bem pequena. Muito bem. E o que tem numa cidade do interior para fazer de fim de semana? Você vai na praça, toma sorvete, você come um cachorro quente, no máximo, e volta para casa. E foi num desses fins de semana que eu vi, assim, um banner de Miss Brotinho. Eu tinha 14 anos. Aí você fala, tá, mas você se achava bonita? Você... Não, gente, é brincadeira. Sabe quando você fala, vou participar disso aqui? Uhum. Então, eu não tinha nem ideia de trabalhar nem como modelo, nem na televisão, nem morar em São Paulo, nada. Olha Zero. que maluco isso. Então, eu vejo um banner, eu falo, opa, que legal isso aqui, vou fazer. Participei. Aí eu venci esse concurso, passou um ano, eu participei de outro concurso e fui indo até chegar no Miss Brasil. Eu participei do Miss Brasil em 1997, eu tinha 16 anos. Nossa. Você fala, mas podia participar? Uai, eu tenho registro na minha carteira de trabalho com 13. Caramba. Então, essa questão da idade, poder ou não poder, é muito relativa. Sim. Quando eu chego no segundo lugar do Miss Brasil e eu venho para São Paulo dar uma entrevista no SBT, eu muito curiosa, vejo um grupo ali, aquela movimentação, aquele vucu-vucu e tal, eu perguntei, mas o que está acontecendo, né? Todo da caipira. Aí eles me disseram, nós estamos selecionando bailarinas, né, aqui no SBT. Não era nem pro Fantasia ainda, eu comecei no Tempo de Alegria do Celso Portiolli. Ah, eu não sabia disso. Tempo de Alegria do Celso Portiolli, eu tinha 16 anos. E aí eu faço ali o teste e tal, volto pro Paraná. Tô lá estudando, recebo ligação, telefone fixo, tá, gente? Nessa época não tinha celular. Isabela, você foi aprovada, pode trazer sua carteira de trabalho aqui no SBT. Oi? Como assim carteira de trabalho? Como assim SBT? Mas como assim? Ou seja, eu não tinha elaborado que eu tava fazendo um teste que se eu fosse aprovado eu teria que mudar pra São Paulo. Você percebe? Sim. Era uma coisa assim, tão ingênua, tão no oba-oba, como foi olhar pro banner do Miss Brotinho e participar. E que mudou a tua vida completamente. Exatamente. Bom, roda a fita, venho pra São Paulo. Começo a trabalhar no SBT no Tempo de Alegria, depois veio Fantasia. E no Fantasia, aconteceu um negócio muito interessante que eu gosto de compartilhar para todos que estão, sempre que eu tenho oportunidade, que é a nossa presença para ouvir os comentários das pessoas. Por mais que você não as conheça. Claro que você vai ter que filtrar. Nem tudo que você ouve, mas algumas coisas que você ouve são muito importantes. No Fantasia, logo depois de 2 meses... Pra quem não sabe, foi um programa no fim do século passado. Não, Isa, não fala assim. Mas fim do século passado, começou em 97. Mas não precisa dar esse Numa spoiler época, todo. A gente tá... Olha a cara do Rafinha, olha lá, tá até vermelho. Bonitinho. Numa época que não tinha internet, a televisão, ela tinha pouquíssimos canais, não tinha... Malemar tinha canal a cabo. E aí, na época, o Silvio, ele explorou bastante o 0800. Então, era um programa à tarde, a missão era entreter a turma que tá à tarde em casa. Sim. Crianças e idosos, né? Mais ou menos. Aí, então foi um programa, assim, de muito sucesso, com várias fases. Eu participei de 3... Fantasia no ar. E aí, você assistia, Rê? Muito. Você queria participar lá do grupo? Do grupo do Fantasia? Você pensava assim, tipo, nossa, eu podia estar aí, né? Não, acho que naquela época não. Tá, entendi. Bom, se tivesse internet, eu estava assim, escuta, Isa, como é que eu faço pra participar? Tá bem, né? E aí, beleza. Quando eu tô no Fantasia, depois de 2 meses, o Arnaldo Sacomani, que partiu há alguns anos, um crítico musical, ele faz uma pré-seleção ali, né, com todas, nós éramos em 50 jovens, fala, quem sabe cantar? E colocou o microfone. Quem sabe cantar, tá aqui o microfone. Todo mundo jovem, todo mundo ali brincando. Eu falei, eu sei. Não sabia nada, né, mas vai. Tô ali. Gente, maravilhosa. A Isa foi tudo, ela, não, vou participar. Exato. Mas é isso. Quem sabe cantar, eu sei. Eu sei. E aí eu cantei Bem Que Se Quis, Marisa Monte. Aí você fala, mas Isabela, você cantava, você tinha ideia? Não.
Então, de novo, não. A minha curiosidade, a minha vontade de experimentar coisas novas, muito maior do que o meu medo de falhar, errar, o que vão pensar. Eu era muito jovem, você entende? Ah, quem me ensinou isso? Provavelmente a minha família, indiretamente. Mas eu quero dizer que não foi nada planejado. Nossa, eu tô fazendo isso, pensando pra naquilo. Não, jeito, não foi. O Arnaldo Sacomani, ele pega e aí eu canto Bem Que Se Quis. Nossa, escolheu uma Marisa música... Monte, porque era a música que tava tocando naquele momento, era a música da rádio. Não, era a que tava tocando. Maravilhosa, mas difícil de cantar. Depois eu te conto, se der tempo, a relação de Bem Que Se Quis, Marisa Monte, com Nelson Motta, que tá no meu livro. Eu já te conto, tá? Se der tempo, tem muita história. E aí eu vou, canto Bem Que Se Quis. Aí quando eu paro, o Arnaldo Sacomani me chama e fala assim: vem cá, menina, o que você vai ser quando crescer? Falei, não faço ideia. Não fazia ideia. Falei, provavelmente eu volto para o Paraná. Minha família tinha negócios na época. Eu falei, eu volto para o Paraná. Isso aqui eu sei que é isso aí. Ele falou, olha, já que você está aqui em São Paulo, se você procurar uma faculdade de jornalismo ou usar sua voz que transmite credibilidade, pode ser que você tenha sucesso. Ah, legal. Alguém já tinha falado da minha voz antes? Não. Quando ele fala aquilo, eu, opa. O mundo se abre para você. Interessante. No dia seguinte, eu estava no Senac da Rua Cipião, que ele fica na Lapa, aqui em São Paulo, fazendo a minha inscrição para o curso de radiolocução. Aí eu começo a trabalhar com isso, ainda no SBT. Quando eu estou acabando o curso de radiolocução, eu falo, bom, o que eu vou fazer agora? Qual faculdade? Ah, eu gosto, né, bastante de estudar e de ler e tal, e já estou fazendo aqui rádio, acho que eu vou fazer jornalismo. E fiz jornalismo. Então foi assim que os caminhos eles foram sendo construídos. Por isso que quando falam, dá um passo que Deus te põe no chão, na prática é isso. Eu acabei de mostrar o que é dar um passo que Deus te mostra o chão. Né? Porque eu tinha 16 anos e aí fui indo. Aí eu faço faculdade, depois faço pós-graduação, então eu sempre estudei bastante. Começo a trabalhar como apresentadora no Band News TV, depois eu fui pra Band, depois eu fui pra Globo e agora estou aqui. Mãe, tô no Pode Rê. Essa é a jornada. E eu gosto de contá-la porque quando você tá começando a carreira ou mudando de carreira, existe muito medo, muita insegurança. Muito. E aí eu vou dizer o seguinte, se você é uma pessoa de fé, observa que o Papai do Céu tá sempre colocando as respostas pra você. As pessoas, quanto você tá... As pessoas... com as respostas que você precisa. É que faz a diferença. Exato. Porque às vezes a resposta tá ali e você não tem ouvido pra escutar ou disponibilidade pra aprender. Teimosia de querer chegar. Eu vi que você tem uma característica de aceitar as portas que se abrem pra você. As que abrem e as que fecham. Sim, também. Importantíssimo. E tem gente que tem uma teimosia de eu quero chegar naquele lugar. E a vida tá mostrando que não é aquele caminho e a pessoa tá cega ali querendo ir pra lá. Tem uma amiga que me escreveu recentemente, lá do Paraná, faz mais de 20 anos que ela estuda pra prestar concurso. E aí, na última mensagem, eu falei, minha querida, você já percebeu que não é isso? Que não foi pra isso que você veio pra este planetinha azul? Né? Sim. Porque faz 20 anos que você tá insistindo não é que você está persistindo, você está insistindo num caminho que não está. Então, eu entendo que a gente precisa ter maturidade para estabelecer alguns prazos também. Porque senão você vai ficar insistindo e a vida vai passando, o tempo vai passando. Nossa, 20 anos, como passa, uma vida. Como eu falo no meu livro. E aí você vai acontecer o quê no fim? Você vai ficar frustrado. Você não está fazendo o que você nem... Aí você fala, tá, mas ela só estudou para concurso, ela nem sabe o que ela quer fazer. Pois é, porque não experimentou outros caminhos. Não se deu oportunidade de enxergar outras coisas. E você se deu muito essa oportunidade, mas quando você estava no... Pode tomar Por favor. Tô tomando, tá, gente? Saúde. Por favor, é pra isso mesmo. Saúde. Pra brindar a sua presença aqui, a vida, o poder que a gente tem de fazer o que a gente quiser. Sim, sim. Você sabe, agora, o poder de fazer o que a gente quiser significa liberdade. Total, total. E que é difícil demais da gente chegar nessa liberdade. Muito! Principalmente jovem. Porque a gente tem que agradar todo mundo, a gente tem um monte de medos, paradigmas. A gente quer, né? A gente não tem que nada. A gente acha que tem que, mas na verdade a gente quer. Então, uma coisa é você querer. E a outra é você ter a ilusão de que precisa fazer aquilo para ser aceito. Ele não precisa. Mas enfim. Você no começo da sua carreira, pelo visto, não tinha muito essa coisa de ter que, Teve algum momento que você começou a ou ter Sim. que, ou
encontrar um caminho, eu quero ir por aqui, eu quero atingir este patamar. Uhum. O ter que, ele começou a me pegar quando eu fui da Band pra Globo. Até porque acho que tem até hoje, né? Uma pressão enorme. Eles falavam muito, não sei se eles usam ainda esse jargão, né? O padrão Globo. Sim, sim. E acho que isso traz... Quando eu começo na minha jornada como jornalista, né? Porque até então eu falei aqui do Fantasia, Tempo de Alegria, bailarina e tal. E aí quando eu começo como jornalista, eu vou pro Hard News. Hard News é o jornalismo diário. É a notícia, não é entretenimento. E aí eu passo pelo Band News, pela Band. Na Band eu recebo menção honrosa do Prêmio ESSO. E eu tenho certeza que foi esse movimento que me fez a ida para a Globo. Quando eu chego na Globo para trabalhar como repórter, quando você fala o padrão Globo, qual é a empresa que não tem metas para você bater e pressões de resultado? A Globo é só mais uma. Sim. Né? Então, eu gosto muito de falar para estudantes, não importa se for de jornalismo ou de arquitetura ou de qualquer área, que é o seguinte: quando você escolhe uma profissão, você tem que ter noção das variáveis de estresse da sua profissão. É a mesma coisa que um piloto uma pessoa que quer trabalhar como piloto de avião ter medo de altura. Faz parte do job a altura. Exatamente. Entende? Então, no jornalismo, faz parte do job a pressão de horário e de precisão. Porque um erro que o jornalista comete, além dele virar meme, né, hoje em dia, ele tá colocando em risco, ele pode colocar em risco outras vidas. Um médico, se comete um erro, ele coloca em risco outras vidas. Um policial, se comete um erro, ele coloca em risco outras vidas. Então, isso já traz uma carga importante. Sim, mas essa carga, Rê, se você já tem compreensão sobre ela não te afeta. Faz parte do jogo. Entende? Então você não vai... É como você estar em São Paulo e reclamar do trânsito, mas você já sabe o que tem trânsito. Percebe? Então, eu não atribuo o ter que pela Globo. Por eu tenho que fazer certo. Não, eu já sei que nesta profissão que eu escolhi, a precisão, ela é muito importante. E não é só a precisão para colocar, em relação a colocar outras pessoas em risco. Não, é você com você. Né? Ou você quer fazer as coisas darem certo ou você quer fazer as coisas darem errado. Você, Renata, quer fazer as coisas darem certo. Claro. Isso é precisão. E a gente se cobra muito mais do que os outros. Então, quanto mais precisão... E aí eu vou chamar precisão de responsabilidade. Você entende? Com certeza. A gente pode aqui se aprofundar no significado das palavras, que muitas estão se perdendo. Então, para mim, precisão é responsabilidade. E aí, ao acordar todos os dias, eu me questiono... Eu questiono a minha responsabilidade diante de todas as pessoas que vão passar no meu dia. Sabe? O Tia até dá risada, que ele fala que, né, eu converso com todo mundo, e Angelino também tá indo por esse caminho. Mas porque eu tenho, e sempre foi minha... Que bom. Assim, a responsabilidade de como é que eu posso mudar o dia daquela pessoa. Eu não tô falando isso aqui de poliana não, tá, gente? Tô falando de fato. Então, isso vai desde as pessoas, os prestadores de serviços mais simples. Eu sou prestadora de serviço. Então, eu gosto de fazer aquilo que eu quero que façam comigo. Isso alimenta a minha esperança, isso não deixa eu desanimar. Entende? Então, essa responsabilidade que todos nós podemos ter, não importa onde você esteja. Se você é o dono da empresa, se você trabalha para a empresa, todos nós temos essa responsabilidade se você encarar assim. Né? Então, o quanto eu posso mudar aquela pessoa para transformar aquela situação. E muitas vezes é um sorriso. Eu tenho percebido, assim, quanto algumas pessoas não são olhadas. E elas se acostumam a não serem olhadas. E aí, de repente, como alguém como você, que é super conhecida, que tem uma carreira de sucesso, dá um sorriso, cumprimenta, a pessoa, só aquilo já com certeza transformou o dia dela. Rê, você sabe que o fato de você perguntar o nome de alguém, você já inclui ela. Né? Então, eu não tô falando, você não precisa todo mundo que você encontrar, você sentar e tomar um café, por mais que dê vontade, né? Mas perguntar o nome já é importante. Então, ver a pessoa já tira ela de um lugar de frustração, de insatisfação. Eu sei que o Ti já comentou contigo sobre uma série que a gente começou a assistir, que é Ted Lasso. Que eu já tô ansiosa pra assistir, não, tô curiosa. Tá entendendo. Aliás, se a gente falar de segurança psicológica, eu vou te falar sobre isso, tá? O líder que quer bater metas. Eu quero falar. Não, o líder que quer bater metas sem bater nas pessoas,
precisa praticar a segurança psicológica. E essa série mostra muito isso. E no primeiro capítulo, o Ted, que é o personagem, ele pergunta o nome do rapaz que trabalha lá no time. Ele fala assim, desculpa, ninguém pergunta meu nome. Uau, aí fica um silêncio cara, assim, né? Não, aí fica um silêncio assim, aí ele fala, aí o Ted fala, tá, mas então qual é o seu nome? Percebe? Então, como a gente acabou de assistir esse capítulo, é só isso. Só isso já é suficiente para você incluir alguém e mudar a vida daquela pessoa naquele dia. Depois, aí é com ela. Como é simples, né? A gente às vezes deixa de fazer o básico. Sempre. Nós estamos errando muito com a nossa saúde, com a nossa produtividade, com os nossos relacionamentos, pecando no básico, pecando no simples. Porque o simples é muito simples, né? O simples até ofende. Então eu sou a pessoa que entra de vassoura para lembrar que sim, a gente precisa eliminar algumas ideias, né? Para poder incluir novas. Ou funcionais. A gente precisa eliminar o que é disfuncional para trazer o que é funcional. Mas só para fechar o que você me perguntou, eu comecei a ficar numa pressão pessoal à medida que eu ia conquistando os resultados. Então, a minha pressão era na manutenção dos resultados. Só que eu tive elementos que jogavam contra mim. Então, o meu horário de trabalho era muito ruim para a minha saúde. Eu tinha que trabalhar de madrugada. Então, isso já é um elemento que vai contra. Sim. Então, quando você... Conforme o tempo vai passando, o Ricardo Amorim fala isso no meu livro, conforme o tempo vai passando, nossas responsabilidades vão aumentando. E eu acho que aí nesse momento eu comecei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou seja, o que significa na prática? Eu tenho que estudar no fim de semana, eu tenho que me aprimorar nas minhas férias. Nossa, quantos fins de semana, ao invés de descansar, eu passei estudando? Não tem nenhum problema, pelo contrário, quanto mais você estudar, melhor para você, por você, tá? Não é para a empresa onde você trabalha, é por você. Mas o que eu poderia ter feito de diferente? Só descansado, só respeitado meu tempo de sono, você entende? Só isso. É o tal do simples. Ah, que linda. E como que você identificou que você não estava fazendo isso? Foi pelo amor ou pela dor? Por muita dor. Muita dor. Eu fiquei na Globo por 6 anos e meio, mas por 2 anos, nos 2 últimos anos, eu fui acumulando muitos sinais e sintomas. Sinais e sintomas de problemas de saúde que nós todos vamos lidando como se fossem muito normais, né? Problema no estômago. É café. O intestino tá preso ou tá solto? É o intestino irritado, é o glúten, a lactose. É alguma coisa que eu comi. Aí o cabelo cai, é a idade. Aí você tem problema vascular, né? Porque você fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Então a gente sempre vai terceirizando as origens, as responsabilidades do que realmente está nos afetando. E aí tem várias explicações para isso. Mas durante 2 anos, então eu achei que tudo aquilo ia passar. Quando eu comecei a ter problemas cardíacos, e aí eu faço todos os exames, e o médico me diz, Isabela, você não tem nada. Gente, quando o médico diz para você que você não tem nada, é porque você tem tudo, tá? Você tem tudo. Quando o médico fala, não tem nada, é porque tem tudo. E aí, logo depois de eu ter ido ao cardiologista, eu tive um apagão ao vivo. O que foi esse apagão? Eu estava falando da previsão do tempo em um dos jornais que eu fazia pela manhã. Eu estava passando assim pelas capitais. Quando eu cheguei na capital do meu estado, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Isabela, mas é muito simples. A gente esquece um monte de coisa, mas tem uma grande diferença entre esquecer a chave de casa e onde você mora. É diferente você esquecer uma palavra que você nunca fala para uma palavra que você fala sempre. Tá? Então, existe essa diferença. Mas o que aconteceu internamente? Porque então, de forma pública, eu só esqueci o nome de uma cidade. Mas por dentro eu estava colapsando. Então, de cima para baixo, vamos lá. O olho a visão ficou escura, sabe? Quando fica assim, tudo escuro. Boca seca, falta de ar, coração disparou, problema, dor no estômago, aquele enjoo, aquela tontura, vontade de vomitar, o corpo todo quente, extremidades frias. E amortecendo, tá? O braço esquerdo. Teria sido muito melhor, Rê, se eu tivesse desmaiado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu estava vivendo por dentro, ninguém estava vendo. Tanto que eu termino esse jornal, eu faço outro jornal. Nossa. Aí eu vou ao médico.
Então eu termino meu expediente e vou ao médico. Eu chego neste médico sob risco de convulsão. Nossa, fiquei até arrepiada. Você ainda conseguiu fazer... Consegui porque eu estava... Porque eu não desmaiei, As então... pessoas não devem ter percebido, para eles terem permitido que você continuasse. Ninguém percebeu. E eu também me segurei ali. Eu já tinha uma consulta marcada, porque lembra que eu falei, eu tô há 2 anos investigando, acumulando... Sim. Parênteses. Quando eu tenho o diagnóstico da síndrome de burnout, e aí depois eu vou buscar outros tratamentos, eu passei pelo Dr. Fernando Gomes, que é o neurologista, e eu me lembro de ter feito um mapa de todos os remédios que eu estava tomando. Quando eu coloco, assim, numa sulfite, todos os remédios que eu estava tomando para dormir e todos para acordar... Que é bem isso que acontece. Você começa a tomar um pra dormir, aí fica sonolenta, aí toma um pra acordar. Então, assim, não preciso explicar muito, né? O quanto nós estamos nos anestesiando para estilos de vida insustentável. Eu estava no estilo de vida insustentável. Eu sabia disso. Eu estava sentindo na pele. E quando eu te falo do desmaio, é porque eu tô falando nós, como cultura, não temos empatia pela dor que nós não vemos. Então, se uma pessoa chegar aqui mancando, você automaticamente já vai dar a cadeira para ela sentar. Agora, se chegar aqui uma pessoa chorando, ou nervosa, ou irritada, ou histérica, todo mundo vai falar, e ela, doida? Ah, é TPM, não sei o quê. Então, existe uma desqualificação de quem sente uma dor invisível que é péssima. E eu gosto de dizer que a dor invisível é dor em dobro. Porque você tem a dor que você sente, mais a dor do julgamento, a incompreensão. E você falou de inclusão aqui, a dor de você não se sentir vista, como a gente falou. Digna. É isso Tanto que eu tenho brincado agora, eu já dei uma ajustada na minha palestra, né? Eu brinco assim, quem aqui acha que o pensamento é a força mais poderosa do planeta? Né? Quem concorda? Porque se você me disser que não, a força física é a força mais poderosa do planeta, ok, é a sua opinião. Mas eu sinto que o pensamento é a força mais poderosa do planeta. Isso aqui só está existindo porque você teve um pensamento, teve uma ideia, você acreditou nisso. Aí você vai buscando os recursos, concorda? Concordo. Então, se você concorda que o pensamento é a força mais poderosa do planeta, mostra pra mim no seu corpo aqui, só mostra assim, pra aquela câmera ali. Onde estão os pensamentos, Rê? Aqui! E aqui aonde? Aqui é a mente. Então, saúde mental é pra loucos ou para todos que estão vivos? Você entendeu, Rê? Eu entendo perfeitamente, porque eu tive um episódio muito parecido com você em 2009. Tá. Tinha me separado, tava passando por uma baita crise na ápice, foi um caos, assim, vieram várias coisas, até o dia que eu achei que ia morrer. Já tinha tido vários mal-estares, e esse dia eu fui para o ambulatório da Apsen, e eu tremia de sair assim da maca. E era a sensação da morte, literalmente. Medo também, medo de morrer. Total. Assim, você sabe que outro dia, né, no ano passado, o Dr. Davi Wipp, infectologista, ele falou exatamente isso na Veja São Paulo. Eu achei que a síndrome de burnout fosse me matar. Ele tinha 69 anos quando ele teve o diagnóstico. Essa sensação. E aí, bom, enfim, depois fui parar no cardiologista, acho que é um clássico, porque você tem a taquicardia, tem toda aquela coisa. Você começa na dermatologista, porque a pele vai ficando machucada, manchas vão aparecendo, o cabelo vai caindo, e o caminho geralmente é dermatologista, cardiologista. Daqui até aqui, você passa por um monte. E eu passei com o Calil, né, e ele, enfim, acho que por praxe, fez todo o check-up, porque poderia ser alguma coisa cardiológica. Mas também, na devolutiva, ele falou, olha, eu quero que você vá hoje no psiquiatra. E aí, imagina isso, em 2009, por mais que eu trabalhasse na área da saúde, eu ainda falei, não, mas psiquiatra não é pra mim. Psiquiatra é para loucos. E aí, eu vi o que eu lutava no meu trabalho, que era destruir o preconceito, eu senti. Reduzir o estigma, o preconceito. Porque por mais que você saiba isso de forma racional... Outra coisa é você... Sentir e você conectar aquilo que você foi criado ouvindo. Sim. Então, naquele momento, eu senti exatamente isso. Sim. E aí, anos se passaram, como que é que você fala? Roda fita. Recentemente, eu comecei a ter vários episódios de ficar doente toda hora. Enfim, doenças recorrentes. Recorrentes, várias. Imunidade baixa. E da última vez que eu tive essa situação...
A Isa, muito carinhosamente, me acolheu, mandou uma mensagem ali no grupo. Ela ficou sabendo que nós estávamos... só por isso. Num grupo, e eu coloquei lá no grupo que estava... Ausente, porque você estava se cuidando. Eles estavam num evento. E ela me chamou na hora. E ela falou, você aceita olhar uma outra perspectiva? E eu desesperado, não aguentava mais ficar doente. Imagina, eu fui atleta, eu não fico doente, assim. Nos anos anteriores, a coisa mais difícil é pegar uma gripe. Pronto. Me alimento bem, durmo, me hidrato, faço todas essas coisas. E não é que eu tinha parado de fazer isso. Eu continuei me alimentando bem, você sabe, levo lancheira pra tudo quanto é canto. Total, gente, é impressionante. Dormindo a concentração relativamente... dessa mulher com a comidinha light dela. Dormindo, que eu achava que eu tava dormindo, mas tava dopada por remédio. Mas enfim, dormia, me hidratava, não sei o quê. Então, assim, eu não entendia de onde vinha essa imunidade baixa. Sim. E a hora que a Isa me falou, eu falei, pelo amor de Deus, aceito que eu tô precisando. E aí ela me encaminhou, me indicou uma psiquiatra maravilhosa, assim, tô super feliz. E aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, foi desmamando os remédios que estavam me deixando anestesiada. Ui. E aí a gente também tá trabalhando a situação de assim, se você estava anestesiada, agora vem o mundo real também. Porque tinha muita coisa que você estava lidando, mas não estava trabalhando. Entendeu por que da vassoura? Fundamental. Perfeito. Então, assim, se você está se anestesiando para lidar com coisas que já eram, para não, já não deveriam estar ali, a gente precisa de ferramentas para limpar, para tirar. Identificar, depois limpar. Exatamente, E eu me lembro nesse episódio que você está mencionando, eu falei justamente isso. Você aceita uma nova interpretação, uma nova perspectiva, porque do jeito que tá, não tá dando. Então nós temos que mudar. E ela falou, a gente se conhecia há relativamente pouco tempo. Ela falou, do pouco tempo que eu te conheço, eu tô vendo que existe uma recorrência. Sabe o que afeta o sistema imunológico? O emocional. Então você pode estar fazendo tudo o que nós consideramos saudável. Mas se você não estiver bem emocionalmente, e as emoções são reações dos seus pensamentos, você tá se iludindo. E a gente se ilude demais. Nossa, muito. É por isso que eu brinco, né, com imagens de Mulher Maravilha, Super-Homem. Ó, se tem uma na sua casa, joga fora, por favor. Eu tenho uma na minha sala. Eu contei isso pra você, né? Eu vi, né? Eu vi, você foi na minha sala aquele dia, é verdade. Mas aí, vamos lá. Eu entendo que tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Eu não adoeci porque eu quis adoecer. Você não teve esta queda na imunidade porque você quis. Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor com o que nós temos agora. E muitas vezes se segurar. Como você ainda foi lá e fez mais um programa. Por isso que podcasts como esse e trabalhos como você faz na Apsen devolvem a esperança para mim. Meu marido até fala, você acredita na mudança? Sim, porque eu conheço você e conheço mais uns 3 líderes, dos quais eu trabalho já há 1 ano e eu tenho resultados extraordinários, que me devolvem a esperança no que nós estamos falando. Né? Porque nós estamos falando de uma mudança de cultura. E mudança de cultura acontece a médio e longo prazo. Mas eu, como indivíduo, preciso de autorresponsabilidade para tomar decisões a curto prazo. Mas essa mudança de cultura, ela só vem da liderança. Perfeito. A liderança, ela pode se inspirar pelos liderados. Mas a mudança vem do líder para os liderados. Isso é um fato. Outro dia, eu sou embaixadora da BQV, Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E eles reuniram algumas empresas para a gente falar sobre programas de saúde mental. E entendeu? Assim, eu nem falo mais do problema. O problema já existe. Não me faça perder tempo explicando tabu, preconceito, que todo mundo já sabe. Nós precisamos olhar para a solução. E aí eu fui bem objetiva. E eu disse para as 40, era a maior parte mulher, gestoras de RH. Eu falei assim, olha só, vocês podem contratar a melhor empresa de consultoria, vocês podem botar o Cortella aqui, ó, todo dia, dando bom dia para os funcionários. Não é isso que vai fazer a manutenção da saúde. Sabe o que vai fazer a manutenção da saúde das suas equipes? Um vídeo de 5 minutos. Aí todo mundo me olha e começa, como assim? O que você está falando? Se o líder não gravar um vídeo de 5 minutos, e esse vídeo, se vai por e-mail, se WhatsApp, eu já tô dando aqui uma baita consultoria, tá, gente? Quer dizer o seguinte, se o líder não se apropriar
da responsabilidade que ele tem em disseminar esses movimentos, de nada vai adiantar. Porque vejo muito dinheiro indo para o ralo, de empresas que estão contratando serviços e tal, só que os liderados não usam. Então não basta ter os recursos se eu não tiver confiança para usar os recursos. Então, fundamental, perfeita a colocação. Então, por isso que aí eu brinco, os líderes precisam... Confiança, valorizar, como você falou, fazer o vídeo e apoiar a causa. O vídeo é o que eu digo de forma tangível do que eu tô falando, Sim, né? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser numa convenção, pode ser um áudio, fala, pode ser... Não importa, mas se o líder não estiver falando a mesma língua dos liderados, nós não teremos resultado. Então nós estamos falando de sustentabilidade dos negócios. Sim. Tá? Eu nem sei o caminho que eu tava para chegar até aqui, mas chegamos já na sustentabilidade dos negócios. Mas no fundo, Rê, também é sustentabilidade da nossa vida. Não foi ruim você deixar de cumprir o que você queria porque estava doente? Horrível. Horrível. Não foi ruim ver o grupo. Aguentando. Não foi ruim ver o grupo fluindo lá e você em casa? Demais. É isso que eu falo. Eu fiquei assim, porque vocês trocavam às vezes um contato, mensagem, um link. O que tá acontecendo? Eu não tô aí. Gente, mas o que será esse link? Então, é o que eu costumo dizer sobre se incluir na própria agenda. Né? Se você estiver se incluindo na própria agenda com respeito, ótimo. Então a gente pode depois passar para o segundo nível de conversa. Mas se você estiver sobrevivendo com o que sobra, nós estamos falando de respeito. Estamos falando de respeito. E é respeito, Rê, quando você fala assim, mas eu tô dormindo bem. Tá mesmo? Com remédio ou sem remédio? As horas que você precisa... É importante. Então é isso. Então não adianta você querer me enganar. Você pode me enganar. Você pode dizer, não, eu tô dormindo bem, eu tô comendo bem, eu tô tomando água, eu tô transando, eu tô viajando, tá tudo certo. Tá, então, vem cá. Mas eu te falo que eu não tinha essa consciência. E de novo, sou da área. Se você não tivesse falado pra mim, eu ia achar literalmente que eu tava procurando o que eu tinha. Posso falar sobre isso um pouquinho? Claro, mas eu só queria que você, antes da gente falar sobre isso, voltando um pouquinho no seu episódio, as pessoas têm muita dúvida. O que você teve ali neste apagão foi um burnout. Você explica muito bem aqui no seu livro, muito, muito bacana a explicação que você traz. Eu queria só que você explicasse, porque todo mundo tem dúvida. Perfeito. Depois, então, que eu tive esse apagão, termino meu expediente, chego no médico sob risco de convulsão. Eu quase bati o carro 3 vezes. E quando eu falo isso, é por lembrar de quando o farol fechava, Rê, eu encostava no banco do carro e fechava o olho. Falava, nossa, que delícia. Aí o carro de trás buzinava e eu acordava, né? Ou seja, era um estado catatônico, sabe? Mas por fora, se você me olhasse... Nossa senhora, maquiada, linda, né? Magra na época. E aí, quando eu relato isso pro médico, essas 3 sensações que eu tive, essas 3 situações, aliás, que eu vivi quando o farol fechava, e com todo o meu estado nervoso e de choro, Isabela, você está sob risco de convulsão, você está com burnout, você precisa tomar esse remédio agora e você precisa se afastar do ambiente. Por que que uma pessoa com burnout precisa se afastar do ambiente estressor? Por que que um jogador de futebol, quando machuca o joelho, precisa se afastar do campo? Porque ele não pode jogar. Porque se ele jogar, ele vai se machucar mais. E com burnout é a mesma coisa. Se você tem um diagnóstico, a primeira coisa é se afastar do ambiente estressor. Assim como um jogador que se machuca, assim como uma cozinheira que machuca a mão, não vai poder cozinhar. Perfeito. Parece simples, né? Mas não é. Bom, depois disso... Eu me afasto por 2 meses e 15 dias. Esse tempo é para todo mundo? Não. Não chega de um dia para o outro. Eu disse, foram 2 anos acumulando sinais e sintomas. Não é em 2 meses e 15 dias que você vai resolver o que aconteceu em 2 anos. Tem gente que vai se recuperar, vai demorar mais tempo ou menos tempo. Mas eu posso te dizer com toda certeza, média, 4 anos. Para você se recuperar, e nesses 4 anos você pode ter, inclusive, outros episódios. Pior do que o primeiro burnout é o segundo burnout. E que costuma acontecer de 4 a 6 meses depois do primeiro, porque na primeira melhora que a pessoa tem, ela volta no mesmo ritmo que ela estava, e às vezes até mais, com mais pressão e velocidade, porque ela precisa provar que ela
Tá conseguindo fazer. Aí depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre as cobranças que as pessoas julgam. Assim. Quais são os comentários, as coisas que as pessoas pensam. Acho que eu já vou falar sobre isso, que era o que eu queria trazer sobre o que aconteceu com você. Quando as pessoas me questionam sobre os problemas relacionados à saúde mental, porque o que eu vivi em 2018 me fez buscar muito conhecimento. Porque quando eu volto da licença médica, eu fui dispensada no mesmo dia. Uma dispensa sem justa causa. Quando você tá indo ruim no relacionamento, né, numa empresa, você já espera meio que a coisa aconteça. No meu caso, não. No meu caso, eu tava in love com o meu trabalho. Eu tinha resultados maravilhosos. Eu tava só acumulando mais funções e fazendo mais trabalhos. E o meu relacionamento com as pessoas era ótimo. Percebe? Então, quando eu volto e eu sou dispensada, e aí eu fui exposta publicamente, né? E não era sobre mim, era sobre a empresa, mas eu só entendi isso depois, né? No momento que você está vivendo aquele barata voa, aquele furacão, você acha que tudo é pessoal. E eu entendi depois que não, realmente não era comigo. Mas naquele momento era eu, Isabela, pessoa física, que estava sendo prejudicada moralmente, né? Porque eu fui exposta como incapaz. Tipo, você não vai ter mais condições de fazer o que você fazia. Então, eu fui buscar muito conhecimento para entender, o que estava acontecendo comigo. Então, essas informações me ajudavam na minha própria defesa. Com isso, eu fui ajudando outras pessoas. Percebe? E aí, conforme eu fui buscando informações, eu fui ampliando então meu repertório sobre saúde mental. E o burnout é um dos problemas que podem acontecer por este ambiente de trabalho. A definição pela OMS o burnout é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Na prática, a minha definição de burnout é ausência de si mesmo. Você está tão para tudo e tão para todos. Você não tá para você. Não tá. Não sobra, né? Não sobra tempo. Impossível. Percebe? Então, quando eu amplio o meu repertório sobre saúde mental, e aí eu vou entender melhor o que é depressão, o que é ansiedade, e aí eu descubro, Renata, que a cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho ou por ansiedade ou por depressão. Esse número é 130% maior do que em relação aos homens. Porque elas têm mais problemas relacionados à saúde mental do que os homens? Também. Mas porque elas também se manifestam mais. Por que os homens têm mais AVC e infarto? Porque ignoraram tanto o burnout quanto a ansiedade. Percebe? Aí, com essa minha busca por esse conhecimento, o que ampliou também meu repertório? Do julgamento. Do preconceito. E eu fiquei chocada em ver o quanto uma dor invisível é dor em dobro. Quando eu vou descobrir o que é depressão, todo mundo fica triste, mas nem todo mundo fica depressivo. Todo mundo tem ansiedade, senão não estaria vivo. A ansiedade e o estresse são fundamentais para o nosso crescimento, mas em excesso é que é o problema. O que eu descobri? Que algumas dos preconceitos em relação à depressão é que a pessoa ela é frouxa, não tem o que fazer, é braço curto. Aí eu descobri algumas pessoas que são admiradas nacionalmente e internacionalmente e que me ajudam a explicar que a depressão não é problema de caráter ou falta de ter o que fazer, nem de tanque para lavar roupa. Depressão é uma doença que tem carga genética, mas que também tem uma grande porcentagem de comportamento. Tá? Como é que esse comportamento é afetado? Quando eu abro mão do básico. Do meu tempo de sono, do meu tempo de higiene. Ou seja, você, quanto mais está se ausentando de si, mais a sua saúde mental está abalada, pior serão os seus pensamentos e os seus comportamentos. Ok. Qual foi a pessoa que eu descobri com depressão, vou falar aqui do Brasil, que mais me impressionou? Chico Anísio. Nossa, é verdade, né? Uma das mentes mais criativas e admiradas. Nossa maior referência de humor. Quase não trabalhava, né? Você entende? Então trabalhava um monte, super criativo, super engraçado. E foi ele quem pediu para a Associação Brasileira de Psiquiatria o termo psicofobia, para explicar por que as pessoas têm tanto medo de falar sobre o assunto. Então, é falta de caráter? Não. É falta de ter o que fazer? Não. Aí eu fui para outro problema de saúde. A ansiedade patológica.
Quem que eu descubro? Padre Fábio, que lida com crises de pânico publicamente. Tá no meu livro, tudo isso tá contado, tá, gente? Sobre as doenças do tempo. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, estresse, excesso de presente. Porque aí vão falar assim, não, então depressão é falta de Deus. O Padre Fábio, o Padre Marcelo, tem depressão. Então o que eles são? Fraude? Não, eles são seres humanos. Isso significa, dona Renata, que um dentista pode ter cárie. Que uma pessoa que trabalha na área da saúde pode ficar doente. Você está entendendo? Sim. Então, nós temos uma tendência em culpabilizar a vítima. Temos. Eu, quando tive o diagnóstico de burnout, me lembro de uma entrevista em que o apresentador falou assim para mim, eu já tinha trabalhado lá naquele lugar, mas você sempre chegou no horário. Você sempre foi responsável, sempre foi Caxias. Eu falei, agora isso é ruim? Agora entregar o que me pedem é ruim? Chegar no horário que combinam comigo é ruim? Então, muito cuidado. Inversão de valores. E aqui no Brasil a gente tem isso, né? Por exemplo, você tem uma notícia que a menina foi estuprada com 12 anos. Mas tava usando saia curta, né? Então, nós temos... Então, eu estou falando, Rê, é o que eu vejo todos os dias, em vários níveis da sociedade. Então, nós temos muito preconceito por aquilo que nós não vemos, não existe empatia, nós culpabilizamos a vítima e a turma entende que pedir ajuda é para fracos. E eu só conheço pessoas fortes que pedem ajuda. Pessoas fracas não pedem ajuda. Pessoas fortes pedem ajuda. Tá? Então, que o seu exemplo sirva para outras poderosas e poderosos que precisam de ajuda. E te digo, sim, você precisa de ajuda. Sim, muita. E você me estendeu a mão. Não chora não, você não vai pular maquiagem, gente. Não, mas sabe por que eu choro de emoção? Porque você foi muito generosa comigo. Muito. Porque não só você tinha um conhecimento, mas você teve essa conexão, essa empatia e essa vontade de contribuir. Tanto que ela me mandava mensagem todo dia. Todo dia. Maravilhosa. O Thiago tava comigo, eu falava, pera lá que eu tenho que escrever pra Rê. Rê, como é que você tá? Só que eu quero sempre saber como é que você tá de verdade. Eu percebo. Como é que você tá de verdade, né? E ela cutuca. Sim. Ô, Bruna, traz um lencinho de papel aqui pra Rê, por favor. Buscar, tadinha. Então... Boa. Agora, Rê, eu acho que é importante... Obrigada, Bru. Acho que é importante a gente explicar o que precisa acontecer pro burnout. Pode ser? Por favor. Podemos usar esse tema aqui? Vamos lá. Vou até tomar uma aguinha. Isso. Eu vou até tomar um espumante. É o seguinte, gente. Qual que é a diferença do cansaço, da exaustão e do burnout? Vamos lá. Se você tá cansada, Rê, você descansa e recupera. Tô cansada, descanso e recupero. Se você está exausta, você descansa e continua cansada. Ou sai de férias e volta irritada. Exaustão é burnout? Não. O que precisa acontecer para exaustão se transformar em burnout? Mas é um caminho pro burnout. Então, algum tipo de assédio. Vamos lá, vou repetir. Primeiro passo, se você quiser ter burnout, não respeite o seu cansaço. Não durma ou durma menos do que você gostaria, tome remédios para dormir, achando que isso é normal, tá? Pausa. Eu sou super a favor dos remédios. Super. Porque dependendo como uma ferramenta, né? do diagnóstico, o medicamento é extremamente necessário para a pessoa. É como você querer pular um muro e o medicamento vem, é um banquinho para você pular um muro. Então, o medicamento te ajuda Então pode ser uma muito. muleta, né? Então, vamos algo lá. para te tirar daquela situação e depois... Pega essa, Renata Spalletti. O medicamento é de fora para dentro. A cura é de dentro para fora. Eu preciso de remédio em muitos casos, sim. Mas se eu não mudo o estilo de vida, esse remédio até faz menos efeito. Percebe? Outro dia eu estava fazendo um letramento para um laboratório, para médicos, né, para conhecimentos que fogem da faculdade. E era justamente isso que elas estavam tentando falar para os médicos. Não receitem apenas o remédio. Sejam também carinhosos em
colocar para esse paciente que ele precisa também mudar o estilo de vida. E que não é de um dia para o outro. Ou seja, mostrar também que isso não é de um dia para o outro, porque aí se ela não consegue também, ela já se frustra mais. Percebe? Então nós estamos falando de presença, de carinho real. As pessoas não estão precisando só de remédio, elas estão precisando de carinho. Só que esse carinho, eu estou falando de um carinho genuíno, de quem quer realmente melhorar a vida de quem cruza o seu caminho. Percebe? É muito diferente do que a gente tem vivido, né? Então, volta. Então, Isabela não é contra remédios, tá? Vamos lá. Então, Rê, se você quer ter burnout, não durma, não descanse, que aí você vai entrar na exaustão. Que é isso que nós estamos falando. É quando você descansa e continua cansada, quando você se torna uma pessoa irritada porque você está dormindo mal. E eu martelo muito sobre o sono, porque quem dorme mal vive mal. Ponto. Ah, mas eu tô dormindo 6 horas com remédio. Ah, tá, e você acorda sem rebordose. Você acorda bem. Sua gengiva não tá retraindo. Você não tá tendo consequências disso. Bom. Sabe o que eu percebia quando eu dormia com remédio? Depois de muito tempo. Tá. Falei, gente, eu não lembro a última vez que eu sonhei. Eu não sonhava. Quer falar disso? Ou eu tinha pesadelo. Ai, senhor. É muito assunto. Aí quando eu tirei o remédio, eu comecei a sonhar. E comecei eu falo com a doutora Camila, que é a psiquiatra que tá me acompanhando. Eu dou risada com os sonhos que eu tenho, assim, que eu falo. Ela fala, não, porque você tá elaborando essas questões. Então eu falo, gente... do céu. Sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu comigo? Uma amiga do Paraná, no meu pré-burnout, ela me escreve assim. Ela tem uma sensibilidade forte e ela sonhou comigo. Nossa. Ela sonhava sempre, mas neste sonho específico, ela falou assim, Isa, sonhei com você. Não foi um sonho bom, foi um sonho assim, assim, assado. Olha o que eu respondi. Rô, que bom que você tá sonhando comigo. Porque assim eu terceirizo os meus sonhos, porque eu não estou sonhando há muito tempo. Nossa. Pegou? Depois do diagnóstico, dos tratamentos e tal, 5 anos depois, depois de muita terapia, agora é que os pesadelos se transformaram em sonhos. E eram sonhos repetitivos, sempre de correria, de perseguição, E eu, Jesus, não é possível. E aí eu brinco, que eu brincava com a minha terapeuta assim, eu sonho em sonhar coisas boas. Eu tenho uma amiga que é a Fernanda Bianchini, você precisa conhecê-la. Eu senti exatamente isso. Às vezes ela me fala assim, Isa, eu sonhei com você, a gente tava num carrossel lá em Paris e tal. Eu falei, nossa, eu não vejo a hora de sonhar essas coisas. Então assim, essa é uma coisa interessante. Se você não estiver sonhando coisas boas, o sonho é reflexo do dia. Ai, Jesus. Bom, você viu, né, o caminho que a coisa estava tomando. Mas vamos lá. Então, vamos observar o nosso dia, a nossa noite. Cansaço. Parece que é complexo isso que eu estou explicando, mas se você pegar isso agora, você ganha o jogo. Você salva a sua vida. Não espere que ninguém faça isso por você. Tô cansada, descanso. Ah, mas eu não posso dormir, eu sou arrimo de família, eu não sei o quê. Peça ajuda. Ah, mas eu já tô pedindo, a pessoa não me ajuda. Peça de forma diferente. Peça pra outra pessoa. Né? O Thiago tá aqui como é importante, o né? Thiago tá aqui de prova. Se precisar, eu peço ajuda pra portaria. Sabe? Mas eu peço ajuda. Se eu vejo que não vou. Bom. Então, cansaço, respeito o cansaço e dorme. Pronto, você vai poupar um monte de problema. Físico, mental, emocional. Não respeitei o cansaço, tô deixando pra descansar só nas férias. Ah, não, depois eu cuido disso, tá? Tá com os exames vencidos? Ou vai no médico e já pede uma guia sem data, né? Ai, doutora, nem sei quando que eu vou, nem coloca data. Um clássico. Renata, aí beleza. Aí você... Se você está se enxergando em tudo isso, cuidado. Se eu não estou descansando, não estou me cuidando, ou seja, se eu estou ausente de mim, se eu estou me negligenciando, ou se eu estou fazendo alguma coisa que deveria ser natural, mas sob remédios, sob anestésicos, você está abrindo a porta para exaustão. Fato. Tenho muita certeza do que eu estou falando. Neste estado de exaustão, muita coisa pode acontecer. Você pode terminar seu relacionamento. Você pode se isolar, porque você não tem mais energia para se relacionar. Então você se torna uma pessoa mais intolerante, mais agressiva. Além dos relacionamentos que são afetados, o que pode acontecer com a sua saúde? Tudo. Porque o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um.
Então, se o meu órgão vulnerável é a visão, são os olhos, eu posso, sob muito estresse, começar a enxergar menos. Uma pessoa pode ouvir menos. A outra que tem diabetes na família pode desenvolver diabetes mais cedo. O excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável. O que aí precisa acontecer, Isabela, para a exaustão se transformar em burnout? Algum tipo de assédio. Mas, Isabela, eu sou a líder, não tem ninguém acima de mim. Tem clientes ou pares que estão na liderança. Se você é liderado, liderados da sua equipe ou acima. Estou falando isso porque eu tenho uma amiga que é empreendedora e ela presta serviço, assim como eu, e ela teve burnout. E aí, quando eu pergunto, quando foi que a gota transbordou o copo? Ou seja, quando você viveu uma situação em que o seu corpo, a sua alma, é como se ela desligasse. Agora não dá mais. Ela me disse, quando o meu principal cliente me distratou, né? Eu tinha feito um trabalho fabuloso, com resultados, e ele me distratou publicamente. Aquilo para mim foi o fim. Mas por que aquilo foi o fim? Porque ela estava exausta. Todo esse acúmulo o copo estava cheio. Então, a gota que transborda o copo, não é ela que causa o burnout. Não, ela é a gota que transborda o copo, mas o copo estava cheio. Se essa moça empreendedora estivesse dormindo bem e ela estivesse bem consigo, ela ia ouvir esse comentário e ia ignorar. Esse comentário, que foi um assédio. Então, assédio é assédio. Inclusive, assédio é crime, tá, gente? Né? No passado não era, hoje é. E são vários tipos de assédio. São vários tipos de assédio. Tem o moral, o psicológico, o sexual, o etarismo, que é o de idade. Tem vários tipos de assédio. E é crime. Se eu vivo uma situação que se caracteriza por assédio, mas eu ignoro. Não é que eu ignoro e engulo. Não, eu ignoro do tipo assim... Vou deixar de trabalhar com esse cliente. Esse cliente não tá legal. Entendeu? Pronto. Mas não. Se eu absorvo este assédio, o que vai causar no meu corpinho? De acordo com o desembargador Sebastião Oliveira, dano existencial. Então, o que acontece depois de um apagão, ou seja, desse momento, que como eu descrevi, eu estava falando, eu não lembrei de Curitiba. Executivos me contam que estão em reuniões e não lembram do que está sendo falado. Ou acaba a reunião, e aí o executivo pergunta para o assistente, mas o que nós falamos mesmo? Gente, eu não tô falando do que eu ouvi dizer, não, eu tô falando do que me disseram. Relatos reais. Bom, então depois que acontece esta situação, que está caracterizada como algum tipo de assédio, acontece um dano existencial, tá? Juridicamente chama assim, dano existencial. O que acontece a partir disso? Você perde funcionalidade. O que é isso? Você deixa de fazer normalmente, naturalmente, o que você sempre fez. Depois do meu diagnóstico, eu fiquei 1 ano sem dirigir. Eu não conseguia pisar no acelerador, ligar a chave, olhar para frente pelo retrovisor. Eu não conseguia dirigir da mesma maneira que eu dirigia antes. Claro que eu peguei o carro nesse período, mas foi horrível. Fiquei meses sem compreender um texto. Nossa. E até hoje, 5 anos depois, Thiago Godoy está aqui de prova. Eu ainda tenho uma sequela, que é ter manifestações muito ruins diante de possíveis atrasos de horários. Então, por exemplo, nós tínhamos marcado aqui um horário, nós estamos gravando esse podcast num sábado, né? Eu deixei o Thiago aqui, fui resolver coisas na rua, e o meu horário, eu estava vindo, eu já começo a transpirar. E dessa transpiração, se eu não converso com ela, vem taquicardia e vem dor de estômago. Como é que eu descobri isso? Eu e o Thiago, a gente estava indo para Virada Zen. Eu ia apresentar a Virada Zen. Virada Zen. E tava eu, o Thiago e a Angelina no carro. A Angelina é a nossa bebê, que tem quase 2 anos. O horário para chegar lá era 9 horas. E faltavam 10 minutos para as 9 e a gente não encontrava a porta de entrada e estacionamento. Renata. Eu comecei a abrir o vidro, eu comecei a ficar desesperada, já começava a olhar pra Angelina, meu Deus do céu, não tinha que ter trazido ela. Eu fiquei muito mal. O Thiago pegou e falou assim, você não vai entrar ao vivo. Se você chegar alguns minutinhos atrasada, tudo bem.
Por que que ele teve essa leitura? Porque ele está fora e reconheceu o meu gatilho ali. E eu não tinha reconhecido, tá? Mas por quê? Porque por mais de 12 anos da minha vida, eu trabalhei em que eu não podia... Milimétrico, tinha que entrar online, podia, ao vivo, todos os dias. E se você recebe uma missão como repórter, por exemplo, né, para buscar uma reportagem, cara, não importa se você vai enfrentar enchente, incêndio, ataque de índio, você tem que voltar pra TV com o seu material. Não importa o que você vai encontrar pela frente. Se você vai conseguir a fala da pessoa que você precisa. Assim, todas as profissões têm uma variável tremenda de situações, né, de estresse. Então, foram muitos anos nesta pressão de horário. Me lembro de uma vez, eu tinha saído da Globo, já tinha acabado meu expediente, me ligaram para apresentar o SP1 que o Trali tinha ficado doente, naquela manhã. E eu tava chegando na minha casa. Faltavam 15 minutos para começar o jornal. Eu passei por cima do canteiro central, cheguei desesperada, descabelada, me coloquei em risco, coloquei outras pessoas em risco. Por isso que eu falo que só os limites garantem a liberdade. Se você não respeita os seus limites, ou os limites de velocidade de uma estrada, por exemplo, você se coloca em risco. E aí você não vai ter liberdade, né, se você estiver doente ou se você estiver machucado, para lugar nenhum. Percebe como é simples? E, eventualmente, ter que lidar com uma responsabilidade, porque eu acho que mais do que ferir a sua vida... Total! É você, de repente, tirar a vida de outra pessoa. Imagina você viver com essa cara. Ô, Rê, por isso que eu falo que nós precisamos desacelerar para continuar o movimento. Porque se você não parar no farol vermelho e quiser passar no vermelho, ok, mas vai vir um carro e pode pegar você. Se você não quiser parar para descansar, tudo bem. Mas depois, dependendo do ambiente que você vive, se a sua imunidade cair, você vai ficar doente. Então, eu gosto de promover essa reflexão para que você tenha cada vez mais consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Ponto. É fácil todos os dias? Não. É treino. Qualquer coisa que você falar, isso é difícil, é porque precisa de treino. Eu preciso hoje, por exemplo, abrindo aqui para você, e para poderosas e poderosos que estão nos ouvindo, eu preciso me incluir mais na própria agenda com atividade física. O Thiago vê o quanto eu gosto de fazer atividade física. Mas eu não estou conseguindo. Eu preciso tirar alguma coisa da minha agenda para me incluir nela. Perfeito. Então não é porque eu estou falando isso que é fácil para mim também. Não, lógico, não é fácil para ninguém. Por isso que eu te falei. Um padre que tem burnout, ele é uma fraude? Não, ele é um ser humano. Eu falo sobre isso todos os dias. Tem momentos que eu preciso acelerar. E tem momentos que eu devo desacelerar. Percebe? Então é muito importante que isso fique claro. Burnout pode começar com um cansaço não respeitado, entra na exaustão, acontece algum episódio caracterizado por assédio, que se chama juridicamente depois dano existencial, e você perde funcionalidade. Porque o brasileiro também é muito interessante. Ou a gente banaliza ou a gente ignora o problema. Então, ou as pessoas falam que burnout é mimimi, ou tudo é burnout. Ai, tô cansado, tô em burnout. Ai, tô exausto, tô em burnout. Não. Burnout é uma coisa muito séria. Você perder funcionalidade, Rê. Você deixar de fazer aquilo que você sempre fez, isso não é normal. Não é. Por isso que o diagnóstico é clínico, Isa, tá? Que ele saiu pro trabalho de carro. Tô sabendo. Parou no parque, sentou no chão e não saiu do parque até o final do dia. Não foi pro trabalho, não conseguia se mexer. Sentou e ficou lá, estático. Ele não conseguia ir para o trabalho. Sei bem como é. Executível, diretor. Rê, se o pensamento é a força mais poderosa do planeta, saúde mental é para todos. Ninguém tá blindado a nenhum problema relacionado à saúde mental. Ninguém tá blindado a nada. E o mundo que a gente tá vivendo não tá ajudando muito, né? Tudo que tá acontecendo, o excesso de informações, a performance idolatrada. Por isso que a gente precisa desenvolver os nossos filtros. Sabe? Eu tenho usado 2 filtros, da lucidez e do amor. Né? Agora, se você estiver usando o filtro da comparação, sua vida nunca vai estar boa. Sempre vai estar faltando algo.
Sabe? Então, depende do filtro que você estiver usando. As redes sociais contribuem muito para isso. Cara, as revistas antes das redes sociais também. Você ia na banca, você comprava um monte de revista, você via um monte de gente numa situação melhor que você falava, nossa, minha vida é uma porcaria. Então, a internet só expande as opções. E a gente tem o poder de ver o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, seguir quem a gente quiser. Outro dia, né, alguém falou assim, mas como é que eu faço para controlar meu telefone? Porque a internet rouba o tempo. E eu falo isso no livro, né? Porque antes era a televisão, que era a vilã do tempo. Eu falo, quem controla esse dedo aqui? Quem tem o controle desse dedo aqui? Você! Então não é porque eu tenho toda a internet disponível que eu vou usar. E o quanto a gente se coloca em situações como essa de fazer coisas que nos fazem mal. Então, se você tá vendo uma coisa que não te faz bem, gente, para de ver. Parece simples, né? As pessoas não fazem. Isso é um veneno, tá? É um veneno. Veneno. Seguir pessoas nas redes sociais que não fazem parte do seu estilo de vida é um veneno. E eu falo porque eu vivi isso. Eu me lembro que quando começaram as redes, as pessoas, né, ficarem mais públicas, eu segui uma moça e depois de uns anos eu olhava o que ela publicava, aquilo me fazia tanto mal porque eu não tinha o estilo de vida dela. Eu não conseguia fazer o que ela fazia pra ter o corpo que ela tinha. Percebe? Uhum. Então eu deixei de seguir. Não é que eu não gosto mais da pessoa, mas eu só não vou consumir o meu cérebro com aquele conteúdo. Perfeito. Isso é muito sábio. Perfeito. Tá? Assim como às vezes você deixa de seguir por um momento, depois você volta. Eu, quando tava no mundo do fisiculturismo, eu seguia todo mundo do fisiculturismo. Aí quando eu saí, aí começava a me fazer mal, porque eu não tava no mesmo shape que aquela pessoa, eu não tava competindo, eu tinha que entender que o shape que eu tava era o saudável, que aquele é um shape de competição. Exato. E eu parei de seguir pessoas que eu amo, admiro, mas que eu não queria ver todo dia. Que eu vou estar super ok de ver eventualmente, de conversar, de conviver, mas não de ficar ali acompanhando o treino, acordar às 5 da manhã, fazendo não sei o quê. Eu tive que deixar de seguir várias pessoas da Globo. E eu adoro todas, eu não tenho nada contra nenhuma delas, mas ver todos aqueles ambientes... Não te fazia bem, com certeza. Né? Porque é um ambiente que eu queria ainda estar. Que você passou. Então, moral da história. Somos nós que vamos determinar o que vai nos acontecer. Sabe? E mesmo se você for colocado numa situação como vítima, né? Vítima de um acidente, vítima de uma demissão, vítima de um pé na bunda, é sua responsabilidade sair da cadeira de vítima e ir para a cadeira de aprendiz. Na hora que tá sangrando, tá doendo. Mas a hora que parar o sangue, a hora que você conseguir fazer o curativo, sai da cadeira de vítima e vai pra de aprendiz. Porque senão você só vai ver o lado ruim daquilo. E quando você vai pro lado de aprendiz, você começa a ver os aprendizados e as coisas boas. Então, eu posso dizer que você conseguiu pedir ajuda antes da gota transbordar o copo. Consegui receber ajuda. Ótimo. E isso não é pra todos, nós já falamos sobre isso, né? Nem todo mundo aceita ajuda, porque acha que não, imagina, não preciso, tá tudo ótimo, tô com o melhor médico, com o melhor remédio. Tá, mas se não tá funcionando, nós temos que mudar. Então, eu teria muito mais coisas até pra falar sobre isso, mas é muito importante deixar uma palavra que eu gosto muito, uma palavra comprida, mas é simples. Autorresponsabilidade. Que bom que você foi responsável em ouvir aquilo que eu estava dizendo, assim como o Sacomani me disse lá atrás, né? Você me ouviu. Sim. E você aceitou a ajuda. Aceitei rápido, né? Já fui na psiquiatra no mesmo dia. E pode esvaziar o seu copo. Por quê, senhoras e senhores? Os atritos sempre vão acontecer. Pessoas nos assediando sempre acontece. Pegou? A diferença é até quando você vai suportar aquilo. E se você tiver num nível de saúde debilitado, com a sua imunidade baixa, qualquer coisinha vira uma coisona. Sim. Né? Qualquer fala se torna muito maior, porque você está cansado. Eu vou dar só um exemplo antes da gente caminhar aqui para o nosso fechamento. Mais bebida, claro, gente? Por favor. Como eu falei, poxa, eu fui sempre muito saudável, graças a Deus saudável. E a minha rotina. Você é saudável. Sim, sou saudável, exatamente. Vamos corrigir o poder das palavras. E eu passei a ter todas essas intervenções, esses problemas de saúde. E uma delas, eu peguei 3 vírus ao mesmo tempo. 2 intestinais e um... Total. E um urinário. Isso me levou a quase uma hepatite. Eu fiquei muito mal. Me afastou de tudo que eu gostava de fazer, me afastou do treino. Quando eu tive síndrome do pânico,
eu comecei, depois de um tempo que eu já estava melhor, eu comecei a ter crise no treino. Fazendo a coisa que eu mais amava. Exato. Porque o meu corpo não conseguia mais identificar qual que era o nível de adrenalina. Se era uma adrenalina de uma situação ruim ou boa. E aí eu falei, gente, que coisa mais maluca. Eu tô sentindo algo com uma coisa que me faz bem, que eu comecei a sentir por uma coisa que me fazia mal. E aí você vai tirando da sua vida as coisas e você fala, poxa, mas era uma coisa que deveria me ajudar, tá me atrapalhando. Naquele momento vai ter que tirar. Que nível você pode chegar? Né? Em algum momento você vai ter que eliminar. E foi como você já disse, a faxina, ok, eu vou tirar algumas coisas agora e depois eu volto. É isso. Eu saí de vários grupos, sabe, de WhatsApp, dizendo assim, olha, eu tô fazendo um treinamento comigo mesma e eu não posso mais seguir grupos. Eu saí do grupo da minha família. Nossa. Eu faço parte de um grupo da minha família, um grupo da família do Thiago, mas tem uma outra parte da minha família que tem um grupo que eu não sigo. Por quê? Porque eu não convivo e tudo o que chega até você consome a sua energia. Perfeito. Tá? Então, por mais que você coloque no silencioso, no invisível, cara, você está consumindo cérebro. E se você consome cérebro, afeta a sua saúde mental. Afetou a sua saúde mental, afeta seus pensamentos. Afetou o pensamento, afeta a emoção e o comportamento. Como é importante a gente saber dizer não, mesmo que seja para nossa família, para as pessoas que a gente mais ama. E só isso dá um podcast, quer? Quero. No próximo? Porque o treino do não é fundamental. Temos assunto para vários podcasts, então já fica o convite. Espero que você venha muitas vezes aqui. Ela é minha vizinha, então tá pertinho, não tem desculpa. Facinho. Então eu quero fazer um brinde por você estar aqui, por você ter mudado a minha vida, ter me ajudado tanto, num momento tão difícil que eu podia ter ido num caminho muito pior do que eu cheguei. Então, saúde. Gratidão de todo o coração. Com esse brute da Lídio Carraro, você vai ganhar de presente. Que é uma delícia, ó. Prova que é maravilhoso. Não tem nem roupa. Ela sempre fala, não tenho roupa. Que delícia. Essa deusa maravilhosa. E é bom mesmo. Bom mesmo. Eu quero te propor uma coisa. Podemos fazer aqui um ritual de fechamento? Sim, rapidinho? Senhora. Vamos fazer o ping-pong do poder. Qual que é o teu propósito? Caraca, gente! Olha, fazer a Isa travar e pensar. É que isso é muito grandioso, né? Hoje, meu propósito é educação e saúde. Qual legado você quer deixar? A importância da autorresponsabilidade. Fantástico. Pode contar o que te faz levantar todas as manhãs? Sim, papai financeiro, mentira. Também, né? Não, gente, a hora que você acorda, você abre o olho e você vê, né, aquela pessoa assim, que me faz levantar todos os dias, é o meu propósito. Perfeito. O que ainda te faz sentir frio na barriga? Nossa, mãe. Novos desafios, quando eu tô diante de situações que eu ainda não vivi, né? Que eu não tenho repertório sobre aquilo, isso ainda me deixa um frio na barriga. Muito bom. Você pode indicar um livro que mudou a sua vida, que tem relação com o assunto que você defende? Total. Kybalion. Kybalion é um livro fininho, verdinho, baratinho, que tem conhecimento de 6.000 anos atrás de um autor chamado Hermes Trismegisto. Neste livro fininho, verdinho, baratinho, tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. E tem outras considerações como essa, mas quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então o livro é Kybalion. Muito bom. E para fechar, quem pode e deve vir no Pode Rir? Papai financeiro já veio. Então... Nossa, tanta gente. Escolhe uma aí que você acha que é especial. Pra você. Você pode trazê-la. Brené Brown. Uau! Ou Arnold Schwarzenegger. Não, ela já me falou isso. Eu falei, gente, o Arnold, eu acho que eu morro. Mas demorou, gente. Se ele não vier, a gente vai lá, eu te ajudo. Eu não falo inglês, mas eu carrego equipamento. Imagina. Nossa, maravilhosa. Quando o dia que ela falou isso, falou, eu morro na frente do Arnold Schwarzenegger. Mas, Nívia, vou travar. Não vai, não. Muito vou te fã, ajudar. sou muito fã. Mas você vai traduzir? O Thiago speak muito. Ele fala muito. Você explica lá, então? Ele tem um inglês muito fluente, não tá entendendo? Opa. Tô sabendo.
Muito bom. Vamos sonhar longe. Adoro sonhar junto com alguém poderosa. Poder da vulnerabilidade. Total. Maravilhosa, adorei. Isa, obrigada. Foi muito especial pra mim. Foi muito bom, obrigada. Gratidão. Se você quiser deixar uma mensagem final, e escute, comenta, compartilha. A turma já sabe o que tem que fazer, né? Fala suas redes. Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. Ô Rê, acho que nós já falamos tantas coisas importantes, agora é colocar em prática. A gente já sabe o que tem que fazer. Então agora é só fazer. Perfeito. Então até a próxima, pessoal.